Bom dia a todos. Salve, salve, pessoal. Bom dia com essa cara cinza, estranha, esquisita aí do nosso dia, né? Nossa terça-feira. Mas vamos que vamos, né? Temos coisas para fazer, coisas para estudar, então vamos cumprir o nosso papel. Bom dia, Nicole. Bom, relembrando aí nossa aula de ontem, né? Para quem estava acompanhando. Bom dia, Adri. Nós ontem fechamos a parte de trabalho, expliquei para vocês, então, que nós temos dois possíveis caminhos para calcular o trabalho, né? Um pela fórmula dele, sendo mv ao quadrado sobre 2. Expliquei que a energia cinética é uma energia de movimento, tá? Dei dois exemplos para vocês, né, de como é que a gente pode ter problemas aí, né, possam solicitar, né, o cálculo da energia cinética, ou razão, ou ocupação, e etc. Bom, dando a nossa sequência toda aí, né, hoje, então nós vamos para a tal da energia potencial. Bom, diferentemente da energia cinética, tá? A energia potencial, que é representada por EP, tá? Também é dada, a gente também vai usar a mesma unidade, o Joule, tá? Isso se mantém no sistema internacional, isso não se altera. Deixa eu compartilhar aqui minha tela no iPad, antes que eu me esqueça, né? Aqui para vocês. No caso da energia potencial, então, como é que eu identifico, né, comparando, por exemplo, com a energia cinética, né, que é uma energia que a gente já chama de movimento, que a gente sabe que o corpo tem quando ele tem velocidade, então a gente tem energia cinética, mas é potencial, né? Como é que eu qualifico a minha energia potencial? É uma energia de quê, afinal de contas, né? Porque acho que essa é uma das partes que os professores omitem dos alunos na escola, ou eles não sabem, né? Ou eles não sabem. Porque é muito curioso, assim, é difícil tu ver alguém mencionando a respeito dessa energia, né? Sobre o tipo de energia que nós temos. E a energia potencial, ela basicamente é uma energia de posição. Ela não é uma energia que depende se o corpo está ou não em movimento. Tá? Ela é uma energia que está associada à localidade do corpo. Esse é o primeiro detalhe importante. Ou seja, o corpo pode ter energia potencial se ele tiver movimento? Sim. Pode ter energia potencial se ele estiver parado? Sim. Tá? Ela não obedece ao estado em que se encontra o objeto. A pergunta sobre essa energia é: o corpo tem uma posição que é diferente de zero? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Alguns vão dizer assim, mas como é que eu vou responder essa pergunta? Adotando no seu problema um referencial.
Lembre-se que o referencial é a nossa régua introduzida na questão. Tá? Então, se a gente não adotar uma régua para poder medir as posições, a gente não vai saber se o objeto tem ou não essa energia, né? Fica uma coisa muito vaga. Tá? Eu já vi gente dizendo assim, mas essa energia não é de altura, e como é que a gente mede a altura? Né? Então, não adianta eu pegar, por exemplo, dizer assim, ó, se eu botar aqui a minha caneta, aqui, ó, a minha canetinha, aqui, se eu botar ela aqui na minha mão e perguntar para vocês, ela tem energia potencial? Bom, pode ter várias respostas. Pode ter resposta sim e pode ter resposta não. Tá? Depende do referencial que tu adotar. Tá? Então, se tu pegar um referencial de altura, tá? Onde tu põe o teu zero aqui na minha mão, ela não tem energia potencial gravitacional. Tá? Então, no entanto, se eu botar meu zero da régua no solo aqui na minha sala, ela passa a ter uma energia potencial, porque ela passa a ter uma posição diferente de zero. Então, essa é uma energia que vai obrigar, vocês vão ver os problemas que tem na lista, tem problemas que não tem referencial nenhum, tá? E o aluno tende a não adotar o uso do referencial, ele não resolve a questão. De jeito nenhum resolver a questão. Tá? O cara fica batendo cabeça e não sai do chão. Então a gente tem que tomar cuidado que o uso do referencial nesse tipo de energia ele se faz de forma extremamente importante. Tá? Que vocês lembrem que para poder adotar, né, a presença, para colocar essa energia no teu problema, para poder trabalhar com essa energia no teu problema, sem o uso correto do referencial, é impossível tu trabalhar com essa energia. Na verdade, a gente acaba batendo cabeça. Então, é importante que vocês, quando pensarem em trabalhar com essa energia na questão, de posição. Pode ser altura, olha a palavra, não é altura. Pode ser altura, uma das coisas que ela mede? Pode, não há problema nenhum. Tá? Então tem que tomar muito cuidado, porque uma régua para nós que vai medir posições, ela pode medir posições no eixo vertical, onde está a altura, mas também pode medir posições no eixo horizontal. Então, o meu referencial, dependendo do problema, ele não precisa ser um referencial para medir apenas alturas, como alguns têm o hábito de colocar para um tipo apenas de energia potencial. Então, temos que tomar muito cuidado com isso. A energia potencial é uma energia um pouco mais complicada. Tá? A gente vai, na verdade, o que eu posso dizer para vocês assim, no ensino médio, tá? Vocês deveriam pelo menos ter aprendido 3 tipos de energias potenciais, tá? Energia potenciais, 3 tipos. 2 aqui na mecânica, tá? 2 pelo menos na mecânica, e um terceiro tipo na eletricidade. Tá? Então a gente agora começa a apresentar os tipos de energia potencial. Então, nós temos o primeiro tipo, que é a gravitacional. Então, a gente vai agora fazer uma subtipificação de energia potencial. Então, nós temos a energia cinética, temos a energia potencial, mas da energia potencial a gente abre mais ainda o leque. Então, nós vamos ter energia potencial gravitacional, que é representada por E índice P subíndice G. Tá? Ela também
continuar sendo dada em joule. Aqui na mecânica a gente usa basicamente tudo em joule, não é difícil de usar em outras unidades, mas lembrando sempre sistema internacional de unidades, tá? Então, a energia potencial gravitacional, tá? É uma energia que, por definição, ela é dada, de novo, olha quem aparece que eu tinha comentado ontem com vocês. A massa, tá? Não podemos esquecer que a massa é um elemento importante dentro das energias. Aí cachumbou a intensidade do campo gravitacional, tá? Ou seja, esse produto que está aí para nós é muito bem conhecido, o peso, tá? O peso do corpo, mg. E, por último, a posição. Tá? Então, a energia potencial gravitacional, tá? Uma energia de posição, ela tem que ter um elemento no modelo matemático que faça referência sobre o elemento de definição dela. Tá? O elemento de definição dela é o H, que é a posição. Tá? Então, nesse aí que eu acabei de marcar, é onde fica a posição. Por isso que eu falei para vocês, quando vocês adotam potencial, então vocês têm que marcar onde fica a altura zero. Isso é extremamente importante. Note, a maioria das pessoas, mais uma vez eu vou reforçar, a maioria não faz desenho. Principalmente nessa matéria, eu já vi gente perdendo questão, me dizendo assim, mas eu achei que era, eu achei. E quem está acostumado, quem me conhece, sabe que eu odeio essa palavra, que eu detesto essa palavra, eu acho. É que nem tu vê um infectologista, eu acho, meu, não fala, se tu acha, tu não fala. Né? Coisas que a gente não tem certeza, a gente não fala. Né? Ou a gente tem pelo menos um cuidado, olha, minha opinião é essa, mas eu acho, é morte no vestibular, é morte no vestibular. Né? Ninguém sobrevive numa prova de concurso com achismos. Tá? Isso, ainda mais um aluno que vai fazer medicina, tá? Onde o nível de acerto dele tem que ser alto. Uma prova que é uma estrutura totalmente diferente da que nós temos de prova em relação aqui ao nosso estado, e que muita gente acha que vai para lá, vai fazer aquela prova e vai bem. Na verdade, o pessoal que não está bem preparado naquela prova, para medicina, não vai bem, porque o pessoal, tá, eu acho que isso aqui está certo, marca a questão, erra, perde uma pontuação desgraçada. Ah, mas aí eu não marco. Eu acho, eu não marco, mas aí para medicina já não serve. Então, tu tem que garantir acertar a questão. Para URGS não tem toda essa trabalheira, é só 5 e a soma que está certa, mas igual tu não pode ficar no achômetro. Então, lembre-se disso. Você tem que ter sempre a estrutura correta na tua cabeça. Então, quando você for trabalhar com essa energia, provavelmente você vai se deparar com questões, tem questões da URGS assim, que são muito desgraçadas, que o aluno acreditou que o problema em questão, interpretação, né? Vamos deixar a coisa bem clara. Assim. Interpretação. Tá? Muitos alunos não sabem ler e interpretar a questão. Esse é o grande dodói. Tá? O pessoal diz que lê bem texto e tal. Até acredito que alguns consigam ler bem o texto, mas muita gente lê um enunciado de física e parece que há um bloqueio mental. Isso você tem que tomar cuidado. Vocês não podem deixar isso acontecer. Vocês não podem fazer com que a mente de vocês olhe para uma questão de física e ela faça assim, ó, tá, agora eu não vou mais me concentrar nisso aqui, porque isso aqui é uma coisa muito complicada. Não podem deixar isso acontecer. Porque eu vi gente olhando para um problema, por exemplo, assim,
achando que o problema era assim, que um objeto estava sendo lançado com uma velocidade para o alto na vertical, e o problema, na verdade, era assim. Não havia desenho na questão. Não havia desenho na questão. Havia apenas informações que o aluno deveria interpretá-las. Olha bem a diferença de você dizer que um problema desse tipo é a mesma coisa que um problema de altura zero no solo para os dois casos. Oh, saco. Putz, que inferno. Deixa eu botar o H do outro lado. Se eu botar minha altura zero no solo, todo mundo sabe que esse corpo, vou botar assim, A e B. O corpo B, ele vai se elevar, tá? Portanto, a energia potencial gravitacional tem uma relação bem simplória com a altura. Ela é diretamente proporcional. Tá? Muito babaquinha na parte matemática. Se você aumenta a altura, você aumenta a energia potencial gravitacional. Se você dobrar a altura, dobra-se a energia potencial gravitacional. Se você triplica a altura, você triplica a energia potencial gravitacional. É bem mais simples de trabalhar, por exemplo, com a energia cinética e a velocidade, que não é uma relação de proporção direta, ou seja, nós poderíamos escrever isso aqui assim, ó, I, P, G é diretamente proporcional à altura. Tá? Então, quando esse objeto vai subindo, a altura dele vai aumentando. Tá? Só que, aí vem um detalhe importante, a altura dele vai crescendo, a energia potencial dele, gravitacional, também vai crescendo. Há um aumento da energia potencial gravitacional. Mas todo mundo que estudou cinemática, que lembra bem de lançamento vertical, a velocidade no ponto mais alto, para quem tem boa memória, quando ele chega no ponto mais alto, altura máxima, a velocidade é zero. Certo? E, portanto, ele vai partir com uma velocidade diferente de zero e vai chegar com a velocidade no ponto mais alto, zero. Portanto, ele vai partir com uma energia cinética e a energia cinética vai diminuindo até zero. Até zero. Enquanto que a energia potencial vai partir de valor zero e vai aumentando até atingir o seu valor máximo. Tá, ok, entendi isso. Aí eu lembro, tá lá da cinemática. Beleza, ótimo. Agora olha para o caso do lado. O caso do lado faz uma trajetória assim. Qual é o ponto preferido que eu mostrei tanto para vocês? Quem fez as listas vai lembrar qual é o ponto preferido pelos caras que fazem as questões, né, para análise nesse tipo de movimento de projéteis, né? É o ponto de altura máxima do projétil, né? E nesse ponto aqui de altura máxima do projétil, a energia cinética não é zero. Enquanto que no outro, a energia cinética é zero. Ou seja, enquanto no outro, no B, no ponto máximo de altura, a tua energia cinética é nula, e tu tem apenas naquele ponto energia potencial gravitacional. No A, no ponto de altura máxima da sua trajetória, tu tem altura, então ele é lançado, sua energia potencial gravitacional vai aumentando, beleza? Porque ele está ganhando altura, né? Então tem que aumentar. Já a energia cinética vai diminuindo, mas quando chega no ponto de altura máxima, a energia cinética não é zero. Ela não é nula.
Portanto, no ponto de altura máxima, ele tem 2 tipos de energia. Enquanto que no B, só um tipo. É claro que o pessoal que leu a questão pensou que o projétil que estava sendo lançado no problema era o B. E, na verdade, era o A. E aí, eles botaram que no ponto mais alto só tinha um tipo de energia, quando que no ponto mais alto tinha 2 tipos de energia. Ou seja, aqui você já percebe que o cara perdeu a questão. Né? Imagina, num local, numa posição em que tu deveria, né, saber quais são as energias que estão naquele ponto. Né? Tu apenas menciona que só tem uma, quando na verdade tem 2. Isso quer dizer que teu raciocínio está errado, quer dizer que você vai resolver o problema errado na questão. Essa questão está na lista, que em breve está caindo nas mãos de vocês. Já vamos se preparar. Vocês vão ter que estar muito atentos nessa matéria. Essa é uma matéria que eu acredito que 70% a 80% das questões é cálculo. É uma calculeira infindável. Então, diferentemente daquela coisa gostosa, da gravitação, da dinâmica, que vocês, embora a dinâmica dá dor de cabeça, né? Ontem tinha 2 corações desesperados no meu Messenger, né? Atrás de resoluções de algumas questões, né? Mas eu consegui acudi-los, eu acho, a tempo, né? Antes que houvesse um dano maior, um prejuízo maior à cabeça. Mas eram questões realmente de nível muito alto. Né, João? Que questõezinhas cabeludas, né, meu querido? Então, aqui, só para você ter uma ideia, cuidem muito com a interpretação. A interpretação, provavelmente, ou faz tu reconhecer e compreender a questão como ela está estruturada, ou tua interpretação vai te levar, literalmente, ao erro na questão. Então, a queda exatamente na armadilha. Né? Tu vai cair na armadilha. Não te preocupa. Depois eu não sei se vai dar tempo. Eu queria até tentar resolver ela hoje para vocês, né? Mostrar elas como é que se resolve, que vale a pena. Aquelas questões ali são muito legais, né? Vamos ver se eu consigo ter tempo para fazer isso. Vamos ver. Então, com relação aqui à energia potencial gravitacional, tá? Esse é o primeiro ponto que eu queria discutir elas com vocês. Então, o cuidado como vocês vão interpretar a questão, tá? Porque a parte matemática dela, tá? Vocês já sabem, ela tem dependência com a altura, tá? Isso é indiscutível, portanto, é necessário que a gente sempre adote o referencial, coloque, faça um desenho, né? Não fazer desenho vai piorar muito a situação, porque você está contando com uma imagem mental dentro da física. A maioria das pessoas não consegue fazer isso. Tem os geninhos, eu concordo, mas eu recomendo para a maioria. A maioria não vai fazer uma questão de física de cabeça, gente, muito menos estruturar ela mentalmente. Isso é muito difícil, isso leva tempo. Tá? Isso não é uma coisa que tu tem esse prazo. Tem tanta coisa para estudar, tantos problemas para resolver, de física, matemática, química, literatura, português. Não é o momento para achar que vai resolver problemas mentais ou vai imaginar isso mentalmente. Então, o meu conselho com essa matéria, tem muitas questões que tu precisa montar um esboço para entender o que está acontecendo quando não vem em figura. Tem algumas que vêm em figura, ótimo. Quando vem, excelente. Aí está tudo muito mais tranquilo. Geralmente, as questões que têm figura, elas, na URGS, sobre esse tema, elas são mais amigáveis, vamos dizer assim. Não digo que elas são mais fáceis, são amigáveis. Para o aluno que estuda bem, elas vão se tornar mais fáceis. O aluno que já tem um domínio, elas provavelmente serão mais fáceis. E aquelas que não têm, o cara tem que estar sempre esperto, estar sempre atento e muito bem concentrado. Mas tem que lembrar que essa energia, ela também tem uma dependência da localidade que envolve o campo gravitacional aqui. Ou seja, por isso que ela tem esse nome de energia potencial gravitacional. Porque ela
ela tem essa questão da altura, né, da dependência com a altura, mas ela requer que no meio onde tu está com o corpo a uma certa altura exista um campo gravitacional. É necessário isso. Se aquele G ali, que é a intensidade do nosso campo gravitacional, for nulo no local, não vai ter energia potencial gravitacional. Então, se tu pegar, por exemplo, dois corpos iguais, mesma massa, tá? Que esse corpo está aqui na Terra a uma altura H, e tu leva para a Lua e deixa o segundo corpo, então um corpo A fica aqui na Terra, tá? A uma altura H, e o outro, que tem a mesma massa, vai para a Lua e fica na mesma altura H do chão, do solo lá na Lua. Tá? Você não pode dizer que os dois têm a mesma energia potencial gravitacional. Não pode. Se tu botar o referencial de altura zero e me dizer assim, mas Sora, os dois estão à mesma altura. Sim, mas o campo gravitacional na Terra e na Lua são diferentes. Tá? A gente tem que tomar cuidado com isso. Na Terra ele é mais intenso que na Lua. Então isso implica que a energia potencial gravitacional do corpo que está aqui na Terra é maior do que na Lua. Para os dois corpos que estão na mesma altura. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Ela não é uma energia restrita apenas à altura. E eu, por exemplo, fazer uma associação desse tipo aqui. Eu pego, vamos dizer que eu ponho o meu referencial de altura zero aqui na minha mesa. Então, sobre a minha mesa está a altura zero. Eu ponho os dois corpos, tá, na mesma altura. Então, os dois corpos estão na mesma altura. O H é o mesmo. O G nesse local é o mesmo para os dois. Mas o M para os dois é o mesmo? Não. Então, a energia potencial também não é a mesma. O celular tem uma energia potencial maior do que essa caneta aqui, porque ele é mais massivo. Então, a gente tem que ter alguns cuidados na hora em que a gente analisa essa energia. Tá? Ela, no modelo matemático, parece simples, mas você sabe que a gente pode botar essas perguntinhas, essas afirmações, que pode pegar um cara desatento, que não para analisar direito, que não é capaz de escrever a fórmula do lado e fazer uma análise mais cautelosa. Tá? Pega aquele aluno mais afoito. Cuidado, como eu sempre repito, vocês fazem medicina, tá? Por mais que o tempo seja um grande inimigo de vocês têm que ter cautela. Perder uma questão que tu acertaria com calma e tranquilidade, porque tu fez a coisa rápida, afoita, isso não é bom, isso vai te tirar pontos na hora e pode te obrigar a começar tudo de novo essa novela. Então, eu recomendo sempre cuidado. Vamos imaginar assim, vamos pegar o nível do solo, onde a minha altura é zero, tá? E vamos marcar aqui 2 pontos. Olha o que eu estou dizendo, marcar 2 pontos. O ponto 1 e o ponto 2. São 2 pontos com alturas diferentes. Tá? E aí eu faço a seguinte experiência. Eu pego 2 corpos que têm a mesma massa. Então, eu tenho 2 corpos que têm a mesma massa. Um corpo A é solto da mesma altura que está o ponto 1. Tá? Então, o corpo A ele vai ser solto exatamente da mesma altura que está o ponto 1. Já o corpo B, tá? Ele vai ser solto de uma altura maior. Tá? Então, esses 2 corpos têm suas velocidades iniciais nulas. Tá? Então, os 2 corpos partem do repouso, são abandonados. E aí eu pergunto para vocês, assim, ó,
quando esses corpos transitarem do ponto 1 para o ponto 2, da altura do, fazer assim, ó, da altura do ponto 1 até a altura do ponto 2. Então, a tendência desses corpos é, obviamente, em direção ao solo. Fazer isso aqui, ó. Tá? Então, isso aqui é a altura do corpo H e aqui a altura do corpo HB. Tá? E o ponto 1 e o ponto 2 estão ali a uma altura, tem uma diferença de altura entre os dois que eu vou chamar de H. Tá? H é a diferença de altura entre os dois. A pergunta é, vamos deixar assim, vamos botar assim, ó, é uma diferença de altura entre os dois em relação ao solo, tá? Um ΔH. Quando esses dois corpos eles se deslocam entre 1 e 2, então daquele nível do ponto 1 até o nível do ponto 2, como é que fica a variação de energia potencial sofrida pelos dois? Como é que fica essa variação de energia? A gente tem que tomar cuidado para resolver esse tipo de problema, tá? Que aqui, ó, o ponto 2 tem uma altura H2, tá? E o ponto 1 tem uma altura H1. E que esse ΔH aqui é essa diferença de energia. Esse ΔH é H1 menos H2. Tá? Isso é a diferença de altura, entre o ponto 1 e o ponto 2. Tá? Ou seja, qual é a distância entre o ponto 1 e o ponto 2? É a diferença entre suas alturas. Tipo, o ponto 1 está a 2 metros de altura, o ponto 2 está a 1 metro de altura. Então, qual é a diferença de altura entre os dois? É 1 metro. Tá? Então, aquela separação entre os dois ali é 1 metro. Tá? Só que eu não vou botar números. Tá? Vamos trabalhar com letras, que é tudo mais divertido. Bom, como é que eu faço, na verdade, para analisar a variação de energia potencial sofrida pelos dois corpos ao transitar do nível do ponto 1 para o nível do ponto 2? Será que eles terão variações de energias potenciais diferentes ou terão variações de energias potenciais iguais? Bom, a resposta disso só tem um caminho. É o cálculo. Tem muita gente que acha que não precisa fazer o cálculo. E a URGS botou uma questão assim e rabou uma galera. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. A questão está na lista de vocês, obviamente. Tá? Porque aquelas questões que a gente chama de contraintuitiva. Eles põem as figuras que eles fazem o coração do indivíduo dizer assim, ó, é essa aqui, vai por mim que é essa. Eu sei que é essa. E o coitado daquele aluno se atira, sabe? Ele acha assim, não, mas é que não tem número, não tem nada, então eu não preciso, eu respondo no achismo. Aí foi pro saco. Então vamos lá. A variação de energia potencial gravitacional do corpo A, como é que vai ficar? Tá? Então nós vamos ter a variação de energia, a gente tem que sempre lembrar, tá, que é uma diferença. Tá? Tem que tomar muito cuidado com isso, é uma diferença. A gente sabe que a energia potencial gravitacional ela vai diminuindo à medida que ele desce. Tá? Então, é lógico que é preferível para nós pegar a energia no ponto onde tem maior, menos a menor, para fazer a diferença, para não ficar com um número negativo. Tá? Até para confirmar aquela diferença de altura ali também, então fica mais fácil. Então, eu vou ter a energia potencial gravitacional, já que a gente quer saber a variação de energia, então nós temos que pegar a variação de energia sofrida pelo corpo A, quando ela passa do ponto 1, então a energia potencial no ponto 1, menos a energia potencial gravitacional no ponto 2. Então, se eu soubesse os valores dessas energias aí, potenciais gravitacionais para o corpo A no ponto 1 menos ponto 2, era só fazer uma menos a outra e eu já teria o resultado. Aqui eu só tenho letras, mas não faz diferença. Tá? Então, nós vamos ter aqui, ó, MGH1 menos MGH2. Lembre-se que a massa dos dois é a mesma e eu vou chamar de M. Vou botar assim. Não vou diferenciar porque a massa dos dois é a mesma. Tá? Então, a variação de energia potencial gravitacional do corpo A
vai ser botando os MGs em evidência. Então, eu botei MG, H1 menos H2. Então, eu vou ter MG delta H. Tá? Que é a diferença de H1 menos H2. Está escrito aqui em cima. Tá? Ok? Então, essa é a variação de energia sofrida pelo corpo A, ao passar de 1 para 2. Tá? Então, vai pegar a massa dele vezes o G, vezes a diferença das duas alturas ali. Tá? Se eu for fazer para o B, ou seja, a variação de energia potencial gravitacional para o corpo B, ao passar do ponto 1 para o ponto 2. Então, o que eu vou ter? A energia potencial gravitacional do ponto 1 menos a energia potencial gravitacional do ponto 2. Mas, professor, ele sai lá de cima. Sim, eu sei. Tá, mas e aí? Vai escrever a mesma coisa que tu escreveu no outro lá em cima? Mas não é assim que a gente calcula a energia potencial gravitacional? Ah, mas eu achei que tu ia pegar o ponto lá de partida, a altura B. Tá, mas é que a variação de energia que ele está solicitando não é do ponto de partida. Eu quero saber qual é a variação de energia sofrida pelos dois quando eles passam do ponto 1 para o ponto 2. Não dos pontos que eles partem. Tá? Então, se tu já começou a ficar intrigado com isso, tu já está vendo que essa conta MGH1 menos MGH2 vai acabar resultando, né, exatamente no mesmo valor do A, mg delta H. Ou seja, quando a gente calcula a variação de energia potencial, é diferente de calcular a energia potencial gravitacional. Tá? Se vocês pararem para analisar, as variações de energia que os dois tiveram, elas foram exatamente as mesmas. A gente sabe que os valores de energia que cada corpo vai ter no ponto 1, no ponto 2 são diferentes. O corpo A, ele, por exemplo, no ponto 1, ele vai ter uma energia potencial, vou botar aqui em vermelho, tá? Vou botar números só para vocês entenderem, se tivesse valores. A energia potencial gravitacional para o corpo A seria zero nesse ponto, zero. Seria, digamos, 100 nesse ponto, tá? E zero quando chega lá embaixo. Para o B, também é zero lá embaixo, tá? Onde o meu referencial é zero, certo? Para o corpo B, perdão, para o corpo A, no ponto 1 é 100, no ponto 2 seria tipo 50. Agora, para o B, tá? O B lá embaixo seria zero também, não dá, mas de novo, o ponto lá em cima, no ponto mais alto para ele, seria zero. Tá? Seria zero de novo. Ai, que animal, zero. Tá? Aqui poderia ser, sei lá, a altura que ele está aí, dá uns 300 de energia potencial. Mas, de novo, o que nós teríamos aqui quando ele chegasse no ponto 1? Ele teria, por exemplo, aqui uma energia no ponto 1, digamos, 200, e no ponto 2, sei lá, perdão, 150. Ou seja, como a altura entre o ponto 1 e o ponto 2 é a mesma para os dois, a variação que tu teria aqui é 50, a variação que tu tem que ter aqui também tem que ter 50. É só os valores é que serão diferentes para a régua de cada um, porque eles estão em alturas diferentes. Tá? Ou, sei lá, teria ali os mesmos valores, mas enfim, o que eu quero dizer é que aquela régua ali vai ter o mesmo intervalo de energia para os dois corpos. Então, as variações elas seriam as mesmas. Tá? Os valores é que vão mudar. Tipo, se eu mudar o referencial, aqui no caso não vai mudar, os valores vão continuar sendo os mesmos, não pode, porque o referencial é o mesmo. Então, deixa eu botar aqui, não pode ser 150 e 200, apenas teria aqui de novo 50 e aqui 100, é o lá de cima que seria mais alto. Tá? Então, eu continuaria com 50 para os dois, porque o referencial de altura se manteve. E se eu trocasse o referencial para baixo ou para cima, de novo, a altura entre o ponto 1 e o ponto 2 se manteria mesmo. Então, sempre aquela variação de energia, ela não vai mudar. Se tu simplesmente trocasse o referencial em relação a essa situação, tu mudaria os valores da régua, mas não a diferença entre os pontos. Ou seja, resumindo,
A variação de energia não se altera. Tá? O que altera é os valores de energia se tu alterar o referencial, tá? Se tu alterar o referencial, ou se tu alterar apenas a posição de os objetos, a régua tem sempre a mesma, os valores, portanto, da energia, se eles têm a mesma massa, não vai mudar. Ah, mas se o B tivesse massa maior, então aqueles valores aqui marcados por mim seriam diferentes, mas tem que resguardar sempre, né, esse raciocínio. A gente tem que tomar muito cuidado. Tá? Tem que tomar muito cuidado. Eu estou falando aqui de mudanças de referenciais. Quando tu altera o referencial, ou tu altera ali para os dois que têm a mesma massa, a posição de um deles, aquela diferença de altura entre os dois vai se manter a mesma, portanto, a mesma variação de energia, eles vão sofrer ao passar do ponto 1 para o ponto 2. Esse tipo de problema ele induz o cara a pensar que ele está mais para cima, então ele vai sofrer uma variação de energia potencial gravitacional maior. Isso seria verdadeiro se tu tomasse a viagem dele completa até o chão. Se tomássemos a viagem completa dele ao chão, ele passaria de 300, o corpo B, para 0, enquanto o A de 100 para 0. Eles teriam variações de energia potenciais diferentes. Mas ao passar do ponto 1 para o ponto 2, não. Nessa passagem, os dois variam a mesma altura. Então, os dois têm que sofrer a mesma variação de energia potencial. Então, esse é o cuidado que vocês devem observar. Tá? Uma coisa é eu perguntar de cima até o solo. Outra é eu perguntar do ponto 1 ao ponto 2, tá? Onde a régua ficou estática. Se a régua ficou estática, a energia potencial que existe em cada local, ela não vai se alterar. Portanto, quando esse passo de A para B, a variação tem que ser a mesma para os dois. Tá? Então, esse é um cuidado que você deve observar. E olha já a calculeira que está começando a aparecer aí nos nossos problemas. Alguma dúvida até aqui? Ok, então. Sigo. Para o segundo tipo de energia potencial, a energia potencial elástica. Tá? A energia potencial elástica, essa aqui também é uma energia de posição, tá? Ela não é diferente, né? Ela continua sendo uma energia de posição, só que essa aqui ela vai aparecer em sistemas deformáveis, tá? Sistemas que podem sofrer deformações, tipo molas, elásticos. Vocês vão ver, por exemplo, problemas de Olimpíada, onde tem o tal do salto com vara. A vara, né, ela tem um alto grau de elasticidade. Tá? Ela não é a mola, mas a gente pode, né, fazer algumas idealizações a respeito daquela vara e dizer que o comportamento dela obedece à lei de Hooke, que para quem entende o que eu estou falando, aí para quem está atento ao que eu estou falando, né, é aquela lei que responde ao comportamento elástico de molas. Lembre-se, molas não é qualquer mola. Mola ideal. Tá? Tem que ser uma mola ideal. Para quem lembra, o que é uma mola ideal? É aquela que a sua massa é nula. Ou seja, que eu vou tratar uma vara, um salto com vara, uma vara que não existe, porque é uma vara que não tem massa. E a gente sabe que não é assim. Aquela vara ela é pesadinha. Tá? Mas lembre-se que eu não dou massa para ela para facilitar a vida de vocês. Tá? É que nem as cordas. Nossas cordas são ideais. Elas não têm massa, elas não se deformam. Tá? Então, é uma simplificação para tornar a vida de vocês melhor. E mesmo assim, ainda ela fica complicada. Aqui os nossos sistemas
deformáveis obedecem também essa característica. Tá? Não é uma etapa restrita a molas. Tá? É uma etapa que tem uma abrangência além das molas. Pode ser qualquer corpo que sofra deformação e que eu torne ele um corpo que tenha um comportamento que obedeça à lei de Hooke. E aí, portanto, se ele obedece à lei de Hooke, ele tem estas características. Tá? No caso, a energia potencial. Agora, coloquem aqui um E minúsculo, por gentileza. Tá? Com E maiúsculo, nós vamos, mais para frente, usar outra forma de energia. Tá? Então, para não dar problema, já para vocês terem isso bem claro na cabeça, para diferenciar, haverá uma outra forma de energia que eu representarei pela letra E, o índice P de potencial, um subíndice com a letra maiúscula, um E. Tá? Esse E minúsculo fica restrito para a energia potencial elástica. Tá? Essa energia potencial elástica, tá? Tem um modelo matemático para ela. Esse modelo matemático, vocês podem observar, diferentemente dos modelos anteriores, que vocês podem notar aqui a presença da massa, aqui novamente a presença da massa na energia cinética. Então, as nossas energias anteriores, todas elas, né, tinha a massa presente no modelo matemático. Né? Esse não apresenta em função dessa idealização que nós fazemos. Tá? No caso, para os estudantes de nível superior que vão fazer física, vão fazer engenharias, etc., que vão para as áreas desumanas. Tá? Esses aí, por exemplo, já não tratam a mola dessa forma, meus sistemas deformáveis na universidade, em função de tu ter um ferramental matemático muito mais poderoso, tu pode incluir a massa desses objetos nas expressões matemáticas. Mas isso para vocês fica fora, tá? Em função do grau de complexidade. Então, para vocês, a massa não aparece pela primeira vez numa expressão de energia em função do nosso sistema deformável não possuir massa. Mas, como a massa é uma propriedade do corpo, e nesse caso aqui ela está ausente, eu tenho que usar um outro parâmetro que indique uma propriedade do corpo. E esse parâmetro é a constante elástica do objeto que sofre a deformação. Tá? Então, o nosso K, aquele da lei de Hooke, do F igual a Kx, né, ele aparece no nosso sistema como uma propriedade que substitui, no caso, a massa da mola, já que nós não temos massa. Então, o K, que está relacionado com aquela questão da dureza da mola, o K grande, a mola é mais dura, o K menor é uma mola mais macia. Então, é ele que substitui a massa no meu sistema, tá? No meu modelo matemático. O X, para quem recorda, né, é a elongação, né, aqui está a minha posição. Então, o X passa a ser a minha posição nesses sistemas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque aqui eu tenho uma energia potencial que ela necessariamente não precisa estar na vertical. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque eu posso ter, por exemplo, uma mola na horizontal. Eu posso ter uma mola assim, relaxada. Tá? Eu tenho que tomar cuidado que o X não é isso aqui. Isso aqui não é o X. Isso é o tamanho natural da mola, então tem que tomar cuidado. O X, para quem tem boa memória, é a tal da elongação, é a tal da deformação. Ou seja, é o quanto tu estica ou o quanto tu comprime a mola. Tá? Então tem que tomar muito cuidado.
Então, uma mola no seu estado natural. Então, eu vou colocar o meu referencial de x igual a zero aqui. Então, quando a minha mola está relaxada, o x é zero. Então, se o x é zero, não há energia potencial elástica armazenada nesse sistema. Tá? Não tem. No entanto, se eu esticar, eu puxo essa mola. Tá? Então, digamos que agora eu estou puxando a mola. Então, para isso acontecer, tem que ser feita uma força nessa direção e nesse sentido. Tá? E aí eu passo a ter agora aqui, ó, o meu x. O x é a diferença, portanto, do tamanho natural dela e o tamanho final dela. Tá? Então, isso é o x, ou seja, no momento que eu deformo a mola, esticando ou comprimindo, o quanto eu produzir de deformação vai gerar um x aqui, que, obviamente, vai indicar que o meu sistema elástico ele possui energia armazenada, como um elástico, como uma vara, um salto com vara, como uma mola, como um arco e flecha, que tu sabe que o arco e flecha ele só funciona porque ele é deformável. Tá? Se ele fosse rígido, ele não serviria para nada. Tá? Um arco e flecha, o principal funcionamento dele é porque ele é deformável e, portanto, quando nós pegamos uma flecha e puxamos ele se deforma e, à medida que tu vai puxando cada vez mais ele, você está aumentando o X nessa deformação. Só que cuidado, cuidado, cuidado. A energia potencial elástica não é diretamente proporcional à deformação. É diretamente proporcional com a deformação ao quadrado. Ou seja, quem está olhando para essa equação já está vendo que a energia potencial elástica ela é muito semelhante à equação da energia cinética. As duas são muito parecidas. Só muda letras. Só as letras que estão se alterando. A energia cinética tem uma relação quadrática com a velocidade, assim como a energia potencial elástica tem com a deformação. Ela é diretamente proporcional ao K da mola, ou seja, quanto maior o K, maior a energia potencial elástica, mas com a posição, não. Ou seja, com a deformação, não. Então tem que tomar muito cuidado com essa energia. Tá? Note que eu estou trabalhando com o sistema internacional, então é lógico que alguns cuidados a gente tem que ter aqui, tipo, o meu X tem que ser em metros. Se eu tiver que calcular a minha energia potencial elástica em joules, se eu for calcular ela e eu estou obtendo essa resposta em joules, meu X tem que estar em metros, e é lógico que o meu K tem que estar em Newton por metro. Tá? Tem que tomar muito cuidado com isso. Agora, se eu estou fazendo aquelas coisas tipo razão, que nem eu comentei lá no exemplo da energia cinética, tá? Aí toma cuidado. A unidade que tu vai usar no X é a mesma que tem que estar aqui. Ó. Se aqui embaixo tiver metro, use metro no X. Se ali embaixo tiver centímetro, use no teu X centímetro. Tá? Quando tu fizer aqueles problemas de comparação. Tá? Comparação, tu não está calculando a energia. Tá? Tem que tomar muito cuidado. Você não vai calcular uma energia, vai botar em joules. Está comparando a energia de um corpo com outro, de uma situação para outra. Então, nesse aspecto, tu não precisa passar para metro o teu X. Tá? Tu não precisa botar ele em metros, porque o teu K vai estar ali em Newton por centímetro. Então, tu mantém o teu X em centímetro. Então, a unidade que o teu X vai ter que manter é baseada na unidade do K quando tu fizer problemas de comparação, não cálculo de energia. Se tiver que calcular a energia potencial elástica do corpo,
eles não vão fazer isso. Eles não vão botar Newton por centímetro. Eles não vão. É muito raro, não digo que não vão, mas é muito raro, provavelmente eles possam fazer isso em universidades mais lá para cima. Tá? Mas aqui no Sul eu nunca vi, até porque a maioria dos alunos já se perde nos problemas de energia. Não é, muitas vezes, esse tipo de detalhe que mata o pessoal. Tá? É a interpretação do problema que derruba o pessoal. Eles fazem os problemas aqui no Sul tão bem feitos em termos de problemas contraintuitivos que eles não precisam fazer um pega-ratão desse tipo. Eles fazem que nem aquele que eu comentei com vocês, que o cara achou que o problema de projétil é um problema de lançar objeto para cima e já monta tudo errado. Esse problema. E aí vai para o saco. Tá? Então, cuidado que quando vocês trabalharem com sistemas deformáveis, como uma flecha, um arco e flecha, então quanto mais tu estica aquele sistema, mais energia ele está armazenando. Tá? Para que armazenar essa energia? Num arco e flecha, né, você tem que lembrar que, em parte, o arco e flecha ele é uma arma. Então, ele armazena energia para quando tu largar, né, a corda ali que está, né, sendo tensionada junto com a estrutura do arco, tu transformar, lembre-se que a energia ela não desaparece. Não existe isso, ela não é criada e ela não é destruída. Ela apenas vai se transformando de uma forma na outra. Então, quando você estica o arco e flecha, o que você tem ali é um armazenamento de energia potencial. Quando solta, a flecha começa a se mover, ou seja, o sistema ele começa a transformar a energia potencial elástica, né, se for num sistema idealizado, toda em energia cinética. Se for um sistema não idealizado, parte dela em energia cinética, ou seja, você dá ao corpo velocidade. E a velocidade daquela flecha, quando atinge um alvo, não vai ser tão pequena assim, já vai ser uma velocidade dependendo. Eu tive um aluno no cursinho que ele tinha aquele arco e flecha que os caras usam na Olimpíada, que era o mesmo que o Rambo usava, ele chamava de arco silencioso. E ele usa aquele arco para caçar javali aqui no estado. Então, eu tenho um amigo, por exemplo, que tem espingarda. Os caras saem com armas de fogo aí pelos campos para matar javali, porque javali é um animal que foi introduzido aqui no nosso meio, né, e ele se tornou uma praga, né? Ele não é um animal natural aqui. Então, ele invade regiões, ele devasta o meio, agride outros animais, ele gera um impacto muito grande. Então, é permitida a caça de javali aqui. Então, tem gente que sai a caçar nos campos aí mais aí para o lado da fronteira entre a Argentina e Uruguai ou Paraguai, sei lá. Eles vão para essas bandas aí caçar. E esse meu aluno ia com um arco. Eu vi um vídeo dele, né, disparando e matando um javali com aquele arco. É um troço assim, ó, absurdo. A velocidade que sai aquilo é muito grande, né? E tem um poder assim muito forte, porque eu vi ele matar com uma flecha um animal. É bizarro o troço. Então, quando a gente está falando nesses sistemas de energia, uma das aplicações que vocês já estão percebendo é armas. Né? Tá, tem a parte boa, você usar que nem a vara do salto com vara, ou seja, você vem correndo, tá? Então você vem correndo, qual a energia que você tem? É a cinética. Quando você põe aquela vara no solo, o que você vai fazendo? Você vai comprimindo aquela vara e vai diminuindo a sua velocidade. Então, a tua energia cinética ela vai decaindo. Enquanto a energia potencial elástica da vara vai aumentando. É tipo uma gangorra. Tu tem uma energia cinética máxima quando tu atinge a tua máxima velocidade, e quando tu coloca a vara no solo, a tua energia cinética vai diminuindo enquanto a potencial elástica vai aumentando. Até o momento que tu começa a ser catapultado para cima. E aí surge uma outra energia envolvida no sistema, que é a potencial gravitacional, já que o cara começa a subir. Então, se tu põe um referencial de altura no solo, zero, então se ele começa a subir, tu começa a ganhar energia potencial gravitacional. Que, de novo, você tem que lembrar de onde é que está saindo essa energia potencial gravitacional? Das outras formas de energia cinética e a potencial elástica da vara do salto. Então,
Os sistemas de energia, eles têm essa característica. Tá? É tu armazenar, às vezes, energia para usar em algumas situações. Tá? Por exemplo, nas garagens fazem isso com os automóveis. Tem muita gente que tem sérios problemas de espaço. Então, a pessoa está ali tentando manobrar um carro, e aí ela entra na vaga dela em alguns locais, e aí tu tem a parede na frente, e tu vai indo com o carro, vai chegando cada vez mais perto da parede. Lembre-se que quando está chegando mais perto da parede, tu tem energia cinética. E essas pessoas das quais eu estou falando são aquelas que elas não têm essa noção de espaço. Então, elas pensam que ainda tem espaço e o carro, pum, bate na parede. Bom, qual é a consequência disso? É que tu vai pegar a tua energia cinética e vai transformar parte dela em trabalho de deformação no seu para-choque. Ou seja, você vai amassar o para-choque, vai estragar a pintura do seu para-choque. É por isso que alguns estacionamentos, eles põem pneus na parede, ou eles põem hoje em dia tipo uma espuma de borracha, né, colada na parede, para quando o carro atingir, não é a parede que ele atinge um material que, de novo, é deformável. E que, portanto, quando o carro atingir, ele vai ser comprimido, então, de novo, vai começar a aparecer um X, aumentando a energia potencial elástica que ele está armazenando até o carro parar. É isso que ele faz. Se o cara tirar o pé do freio, esse sistema vai, obviamente, diminuir a deformação dele, transformando a energia potencial elástica em energia cinética, empurrando o carro de volta para trás. Então, o carro bate e volta, mas ele não bate na parede. Então, ele não gera algum tipo de trabalho de deformação na estrutura frontal do veículo. Por isso que eles usam pneu, por isso que eles põem esses acabamentos ali na parede para não estragar o veículo. Bom, a apresentação, então, das três energias é essa. Tá? Agora, que eu já apresentei as três formas de energia, já dei os detalhamentos, então nós vamos passar para a parte onde eu diria que uns 80% a 70% das questões de energia estarão nesse tipo de conteúdo. Tá? Na lei de conservação de energia. Tá? Aqui tem a parte extremamente importante. Tá? Lei de conservação. Pessoal, eu preciso comentar uma coisa. Na lista era gravitação, era de dinâmica. Era dinâmica. Se não me engano, a questão 121, o gabarito estava A e é E. É a de dinâmica. Dê uma corrigida aí, por favor. Né? Anotem aí na lista de vocês, tá? Eu não me lembro agora quem conversou comigo aí, mas foi Iago, não me lembro quem foi, que a gente achou uma questão com o gabarito errado, tá? Então eu já estou alertando a todos. Na lista de dinâmica, no problema 121, a resposta é letra E. Tá? Antes, mas quase que eu esqueci. Tinha uma coisa que estava me incomodando, que eu não sabia o que era. Né? Estava dando aula pensando. Tinha uma coisa que eu precisava falar para vocês. Tá aí. Tá? Então, questão 121 da lista de dinâmica está com o gabarito da letra A. Não é. É letra E. Tá? Por favor, quem tem ela aí já à sua disposição, já por favor anote, corrija isso para não ter problemas depois de achar que você está fazendo errado. Eu gostei muito da reação do colega de vocês, porque o colega de vocês não veio me dizer, né, que ele não estava entendendo. Ele veio dizer assim, professor, o gabarito está errado. Né? É quando o aluno ele já não duvida mais da sua capacidade. Isso é muito bacana. O aluno ele já tem certeza do que ele tem domínio, então ele não te pergunta a questão. Ele afirma que o gabarito está errado. Então esse já é o tipo de, esse é o ponto de aluno que eu gosto. Assim. O cara ele já tem confiança no próprio TAP. É isso que você tem que conquistar. Muito bom. Né? Então,
Daí, parabéns para quem encontrou aquele. Que é raro, né? Fizemos aí, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, já estamos indo para a 8ª, e nós acho que só encontramos 2 erros, se eu não me engano, nessas quase 8, vamos quase para a 8ª lista, então de 7 listas aí, né? Isso aí já está totalizando tranquilamente quase 700 questões. Para quem já fez, quem já fez praticamente todas até aqui, já tem quase 700 questões, aí, quase. Tá? Então, é um capital que eu acho difícil um concorrente de vocês ter feito esse número de questões de física desde o início das aulas até aqui. Tá? Tem muita coisa aí para fazer. Tem gente que ainda não está, talvez ainda tem muita coisa para trás aí, mas enfim. Deixa eu explicar, então, a lei de conservação para vocês, que essa aqui é uma parte extremamente importante. Gente, uma lei de conservação, ela tem algumas características, tá? A respeito do que nós vamos falar sobre energia. A primeira coisa, numa lei de conservação, é que ela dita que uma forma de energia não vai mudar. Lei de conservação quer dizer que uma forma de energia ela não se altera, ela se conserva constante. Então, o primeiro ponto é esse. Quando está tratando de uma lei de conservação, é porque algo nesse sistema não vai mudar. Algo nesse sistema é mantido constante. Tá? Nessa etapa, a gente introduz uma nova forma de energia chamada de energia mecânica. Tá? Representada por EM. Tá? Isso é a minha energia mecânica. A energia mecânica, observe o que eu vou dizer, é a energia total do teu sistema mecânico. Do sistema mecânico. Não é a energia total do sistema. Tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? As frases são totalmente diferentes. Tu diz assim, ó, a energia mecânica é a energia total do teu sistema mecânico. Mas não é a energia total do sistema. Tá? Tem que tomar muito cuidado com isso. Porque, por exemplo, tu pode ter energia se transformando parte da tua mecânica em energia sonora, energia térmica, e essas energias não são mecânicas. Tá? A energia mecânica, que é a energia total do teu sistema mecânico, ela é basicamente um somatório, tá? É uma soma da energia cinética do teu sistema mecânico, mais a energia potencial do teu sistema mecânico. É só essas duas. Tá? Isso define a energia mecânica. Então, quando tem parte da tua energia mecânica virando energia sonora, energia térmica, tem que tomar cuidado que essas duas que eu falei, elas não fazem parte do teu sistema mecânico, elas fazem parte do sistema como um todo. Então, esse é o cuidado que tu tem que ter. Tá? Prestem bem atenção nisso para não cair em armadilhas, porque eles colocam energia total do sistema. Isso não é energia mecânica, tá? Tem que tomar cuidado. A energia total do teu sistema mecânico, sim, a gente chama de energia mecânica. E num sistema que a gente chama de conservativo, então vou botar assim, ó, um sistema conservativo. O que é isso? O que é um sistema conservativo? Que características tem um sistema conservativo? A primeira característica de um sistema dito conservativo, ou seja, um sistema em que obedece à lei de conservação de energia, é aquele em que a energia mecânica é constante. Ela não se altera. Ela não vai mudar. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. O sistema conservativo é aquele em que a energia mecânica do sistema não sofre mudanças. Ela é constante. Então, cuidem que eles jogam isso muito nas questões teóricas. Eles dizem que no sistema conservativo a energia cinética é constante ou que a energia potencial é constante. Não. Não existe nenhum lugar com isso escrito. Tá? Note que a nossa matéria ela tem uma porcariazinha de teoria. Tá? Quem está acompanhando aí, quase nada de teoria. Tá? É uma que outra, ele fala
que é energia cinética? É uma energia de movimento. Oh, nossa, que teoria complexa. Nossa, quanta coisa eu tenho para pensar. Tá? Oh, energia potencial é uma energia de posição. Meu Deus, que coisa complicada. Não é. Tá? Um sistema conservativo. O que é um sistema conservativo? É aquele em que a energia mecânica não vai mudar. A mecânica, tu tem que ter isso bem claro na tua cabeça. Tu vê, não tem coisas complexas aqui ou extensas para você se preocupar, como, por exemplo, a dinâmica tem. A dinâmica ela tem uma base teórica que aparentemente parece ser ingênua, simplesinha, que é o decoro, mas o aluno, quando vai resolver, ele percebe que o buraco é bem mais embaixo. Para resolver os problemas, o teu conhecimento tem que ser muito mais aprofundado. Tá? E que tu vê que as leis de Newton não são tão simples assim, são extremamente complexas. Aqui não. Aqui tu tem uma teoria que ela é bem pequenininha, bem curtinha, que tu não pode esquecer ela para resolver os teus problemas, tá? Isso é imprescindível, tá? Mas ela é, vamos dizer assim, o primeiro pilar de sustentação da tua possibilidade de resolver a questão é não esquecer da parte teórica. Tá? Se você esquecer a parte teórica, provavelmente vai dar problema. Tá? Então, tome muito cuidado. Então, um sistema conservativo é aquele que obedece à lei de conservação de energia, onde a energia mecânica não se altera. Tá? Um sistema conservativo, ele também tem como características, tá? As forças dissipativas. Então, essas forças aqui ausentes. Tá? O que são forças dissipativas, professor? Bom, pode ficar atrito, força de resistência do ar. Essas forças, elas roubam a energia do teu sistema mecânico. Tá? Então, elas fazem com que a tua energia mecânica mude e, portanto, não se conserve. Então, tem que tomar muito cuidado. Então, nesse sistema, não atuam forças dissipativas. Tá? Essas forças estão ausentes. As únicas forças presentes são as forças conservativas. Essas forças só dependem droga, faltou espaço. Essas forças aí, gente, elas dependem do deslocamento. Sacou? Vou botar pronto assim. Então, essas forças conservativas, elas não dependem de trajetória, elas dependem de deslocamento, ou seja, não interessa qual for o teu caminho, o trabalho vai ser sempre o mesmo. Forças conservativas são assim. Tá? Se tu fizer um deslocamento de A até B, via de regra, assim ou assim, o que interessa é o deslocamento e não a trajetória, não a distância percorrida. Então, forças conservativas têm essa característica. As forças dissipativas, aquelas que estão ausentes nesse sistema que a gente está trabalhando, elas vão depender do caminho que tu está fazendo. Tá? Elas dependem. Se tu vai de A até B, tem um trabalho diferente pela trajetória 1 em relação à trajetória 2. As conservativas não têm diferença de trabalho. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Forças conservativas não dependem do caminho. Forças dissipativas dependem do caminho. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui.
Aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer funcionar aqui para mostrar para vocês. Tá, abriu. Vamos cancelar aqui o meu tablet. Passar para o lado aqui. E vamos abrir agora. Putz, Adri. Vamos lá. Volto sim. Putz, acabei de derrubar aqui o meu bicho. Tá aí. Vê se é esse aí que tu precisar. Me avisa quando tiver liberado. Fica aguardando aí teu retorno. Tá, obrigado. Thank you very much. Vamos lá, então, compartilhar aqui minha tela com vocês. Então, aqui vocês estão vendo a minha janela do meu navegador. Tá? E o que eu tenho aqui, tá? É o que a gente chamaria de uma pista de skate. Muito chinfrinha, mas é o que eles chamaram de pista de skate. Ó, se um skatista fosse andar no lugar desse, acho que a pessoa que construiu isso aí não tinha o menor conhecimento de física e de rampa de skate, o swell que eles chamam, né? Eu nunca vi uma pista tão mal feita em toda a minha vida, né? Mas vamos lá. Deixa eu ver se ele permite, que ele não permite nem mexer na rampa. Que desgraça ali. Quando a gente pega o nosso skatista e coloca ele aqui, tá? Vocês observam que esse aqui é um mundo que não existe. Tá? Por que é um mundo que não existe? Bom, porque o mundo do skatista é um mundo em que o atrito está presente, que a resistência do ar está presente. Então, ele não conseguiria simplesmente subir no skate, tá? Descer a rampa, tá? E subir e chegar no mesmo ponto em que ele partiu do outro lado. Mas por que não? Porque como existem forças dissipativas, a energia do teu sistema está sendo roubada. Tá? Está sendo roubada. Então, ele não deve conseguir chegar mais na mesma altura por causa disso aqui. Ó. Aqui do lado, vocês podem observar, tá? A demonstração de um sistema conservativo. Tá? O que vocês enxergam acontecer aqui? A tua energia total, aqui que a gente está usando energia mecânica, aqui como a total, sistema conservativo, você observa que a energia mecânica ela não sofre variação. Então, aqui está a barra dela. Tá? Mas, no entanto, tu vê a energia cinética e potencial ficarem oscilando, tá? A todo momento. Mas, é claro, quando ele está no ponto mais alto, a energia potencial tem o seu valor máximo. Em contrapartida, se tu observar no ponto mais alto, ó, a cinética é zero. Então, quando o teu skatista está no ponto mais alto e em repouso, que é o que nos permite garantir que não tem energia cinética, muito cuidado com isso. Então, lá no ponto mais alto, a energia cinética é nula, a energia potencial é a máxima. Quando ele inicia a descida, vai vendo que a altura dele vai diminuindo, então sua energia potencial vai decaindo, às custas, né, da energia cinética estar aumentando, baseado no que ela está aumentando? Transformação de energia potencial gravitacional em cinética. Então, tu tem uma transformação de um tipo de energia em outra, tá? Mantendo sempre aquela soma de energia cinética mais potencial, essa soma sempre constante. Isso é a energia mecânica do teu sistema. Tá? Então, tu não tem dissipação de energia, tanto é que aparece aqui, ó, energia térmica. Tá? Então, não havendo forças dissipativas, a tua energia mecânica do sistema se manterá constante, apenas variando energia cinética
e energia potencial. Só elas é que estão variando nesse sistema. Ó, se eu pegar agora uma rampa onde eu não tenho aquele swell que vocês viram para ir para o outro lado, então o que deve acontecer aqui? Ó, olhem para as barras. Eu tenho uma energia, olha que interessante, quanto mais alto eu coloco ele, ó, olha só, mais a tua energia potencial sobe, a tua mecânica também. Se eu botar ele mais baixo, tu tens uma energia mecânica menor, tá? Porque a tua energia mecânica aqui é só a energia potencial gravitacional, em função dele estar parado ali naquele local. Tem que tomar cuidado. Se eu botar ele aqui, ó, nesse ponto mais alto, que seria equivalente a fazer isso lá nessa pista aqui, se eu quiser sacanear aqui, ó, se eu botar ele aqui nesse ponto, vamos ver o que vai acontecer aqui. Eita, deu problema aqui, caiu o meu skatista para fora da pista. Vocês viram que o que aconteceu agora passou a ser bem interessante. Ó. Olha lá. Ele tende a voltar à mesma altura dele. Tá? Mas o problema é que não tem pista para ele voltar à mesma altura. Então, ele foi lançado para fora da pista. Então, o skatista, quando ele entra na pista, ele sempre parte do repouso. Porque se ele começasse com uma velocidade superior, ele poderia ser ejetado para fora da pista, que é o que vocês estão vendo aqui acontecer. Tá? Aqui nesse sistema, o que tu vai ter, se eu colocar ele aqui, a conversão da energia potencial gravitacional em energia cinética. Tá? Então, toda a minha energia potencial gravitacional que eu tinha nesse ponto aqui, ela se converte em energia cinética integralmente quando chega na base do solo. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Mas, de novo, eu estou considerando que ele está partindo com velocidade nula do ponto mais alto. Então, tu tem apenas energia potencial gravitacional no ponto mais alto, que se transforma em energia cinética. Tá, tá bom. Tá bom. Tá bom por aqui. Então, agora vamos partir para a parte hard da coisa. Matemática. Agora vamos começar a mostrar as armadilhas para vocês. Então, eu vou mostrar um problema babaca. Tá? Ah, tu quer dizer que o problema babaca é o que eu não vou encontrar no vestibular? Pode encontrar, quem sabe, aí numa universidade particular. Né? Não é possível, já vi, vocês vão ver na lista. Tem os probleminhas babacas mesmo, mas tem os problemas, né, tinhosos. Então, eu vou mostrar os dois tipos. Então, imagina, por exemplo, que nem vocês viram ali, né, o cara está numa rampa, então tu tem aqui uma rampa de skate, só que é uma rampa que nem aquela que eu falei para vocês. Ó. A rampa, ela segue para o outro lado, ela faria isso aqui assim, ó, tá? Mas essa parte que não me interessa agora. Então, Professor, olha só, eu queria... Peraí. Que estranho. Eu queria que voltasse rapidinho no exercício de energia potencial. No exercício? É um exemplo, entendeu? Esse aqui? Sim. Esse? Uhum. Ok. Deu. Valeu. Você está com baita retorno e está dando uma microfonia aí. Bom, enfim, um problema que eu vou mostrar agora para vocês, quando ele raramente, gente, menciona que o sistema é conservativo, tá? Normalmente ele diz despreze as forças de atrito, todas as forças de atrito, quando eles falam isso está inclusa a força de resistência, tá? A gente já sabe que quando isso está escrito no enunciado é um sistema conservativo, tá? Então, normalmente, eles vão te dizer assim, tu tem uma pessoa aqui no skate, eu não vou desenhar aqui skate, nem pessoa, eu não sei fazer esse desenho aqui, tá? A rodinha ali, a pessoa, tá? Então, o cara, ele vai dizer assim que um skatista, ele inicia seu movimento no alto da rampa e desce, tá? Então, ele vai dizer que o cara está a uma certa altura, H aqui, do solo, tá? E vai chegar aqui embaixo, né, o skatista,
uma certa velocidade. Tá? E ele vai querer saber, por exemplo, que velocidade é essa. Tá? Ele pode dar aquela altura ali do swell dele, swell não, do shape dele, da rampa, e ele quer saber com que velocidade esse cara está chegando aqui embaixo. Tá? Como é que eu determino essa velocidade? Note, eu não posso usar a cinemática nesse tipo de problema, porque a cinemática ela está associada a trajetórias retilíneas ou em movimentos circulares. Tá? Essas rampas aí fica um pouco mais complicada de poder imputar aí raio e etc. Então, esses problemas que têm trajetórias estranhas, o melhor não é pensar na cinemática ou na dinâmica, usar os problemas de energia direta. Tá? O que você faz estrategicamente para resolver o problema? Primeiro, desenha para entender o que está lendo. Segundo, você marca 2 pontos de interesse no teu problema. Você marca aqui ponto A e ponto B. Tá? Esse é o primeiro ponto importante. Você marca o referencial de altura zero aqui no chão. Você tem que fazer isso para ter como referencial para você. Tá? E aí você diz o seguinte, olha, se o meu sistema é conservativo, a minha energia mecânica é constante. Tá? Então, se eu sei que a minha energia mecânica é constante, ela não muda durante todo o percurso, então a energia mecânica no ponto A é a mesma energia mecânica no ponto B. Note que alguns alunos na escola têm o hábito de não fazer isso. Eles põem assim que a energia potencial é igual à energia cinética. É assim que eles fazem. E aí eles morrem na praia. Tá? Porque tu vai ver daqui a pouco que eles começam a sacanear o cara que tem esse tipo de raciocínio imediatista. Não existe essa questão de igualar energia cinética com energia potencial livre de física nenhum. Tá? Não existe isso. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado. O que existe de igualdade é das energias mecânicas. Elas é que não variam. No sistema conservativo, é ela que se mantém constante. É ela que é igualada dela com outro ponto. Tá? E aí você faz o quê? Abre a energia mecânica, por sua definição, a energia mecânica é a energia cinética no ponto A, mais a energia potencial no ponto A, igual no ponto B, a energia cinética do ponto B, mais a energia potencial do ponto B. E aí você faz uma análise. Ó. Num problema simplório, que nem esse aqui, onde ele parte do repouso, ou seja, que a velocidade inicial dele é zero, a nossa energia cinética no ponto A é nula, certo? Como ele chega no ponto B, já que a gente tem ali alturas envolvidas, essas energias aqui são as energias potenciais gravitacionais. Tá? No ponto B, ela vale zero porque ele chega na altura zero. Tá? E aí tu conclui que a energia potencial gravitacional no ponto A é igual à cinética, mas eles não fazem assim. Os problemas de universidades federais, eles sempre colocam naquele ponto mais alto, por exemplo, que o skatista já vinha se movendo com velocidade constante. E, portanto, essa energia aqui, ó, que eu vou marcar aqui, se eu sinalizar para vocês, ela não vai ser zero. Ela vai ser diferente de zero. Então, se aquele skatista ele já vinha em movimento e depois desce, essa energia cinética no ponto A não é zero. E a tendência dos alunos é fazer isso. Eles acham que os problemas são sempre mais simples. Então, é só pegar a energia cinética e igualar a energia potencial. E aí eles vão errando os problemas. E aí bate desespero, porque, poxa, como é que eu estou errando uma matéria que aparentemente parece ser simples, parecia que eu tinha entendido. Não, tu entendeu. O problema é que na hora de montar o problema, tu resolve ainda fazer coisas erradas. É esse o cuidado que tem que ter. Tá? Você não pode fazer isso. Então, quando você resolver esse tipo de problema, procure entender quais são as formas de energia que ele tem em cada ponto. Verifique como é que está a condição do objeto. Ele está parado ali? Não sei. Então, não posso dizer se a energia cinética é zero. Só se tivesse dito que está parado. Se ele está parado, como eu estou dizendo, beleza. Aí tu abre mgh e mv ao quadrado sobre 2. Agora, cuidado. Primeiro detalhe que também o pessoal me perguntou até, acho que foi aqui nessa que me perguntaram ontem. Professor, mas a massa não vai interferir, um corpo mais ou menos massivo e tal? Aqui já dá para perceber de novo que não. Se eu tivesse 2 pessoas descendo ali, uma mais gordinha, outra mais magrinha, tipo eu e o Marcelão, tá? Vocês vão ver que a velocidade com que a gente chega lá embaixo não depende da massa no sistema conservativo. A massa não influencia na velocidade. Tá? E o cálculo da velocidade se resume em passar esse 2 para o outro lado, vai ficar 2gh, e para tirar o quadrado da raiz, tirar o quadrado da velocidade, tira a raiz. Ou seja, a velocidade com que ele chega ali embaixo é raiz quadrada de 2gh. Cuidado. Para você dobrar a velocidade com que ele chega ali embaixo, tu não dobra a altura. Tu quadruplica a altura.
porque está dentro da raiz. Tem que tomar muito cuidado. A relação entre a velocidade e a altura não é uma proporção direta. Tá? Se tu dobrar a velocidade, perdão, se tu dobrar a altura, achando que tu vai dobrar a velocidade, não. Tu vai aumentá-la no fator de raiz de 2, 1,4 vezes maior. Ela não dobra. Tá? Então tem que tomar muito cuidado. Para poder dobrar a velocidade com que o skatista chega lá na base, para ser maior, para ser 2V, tu tem que pensar qual é o número que tu põe dentro da raiz que sai para fora um 2. Tu vai pensar, é 4. Então tu tem que quadruplicar a altura. Tá? Muito cuidado nessa parte. Tá? Bom, hoje então eu vou ficar apenas aqui num problema mais simples, não vai dar tempo para apresentar problemas mais sofisticados. Eu já terminei aqui meu tempo. Meu colega já deve estar aí chegando ou já deve estar aí na sala, daqui a pouco vai me correr. Tá? Então, eu vou ser pontual, vou deixá-los aqui. Então, a parte de sistema conservativo está dada. Quinta-feira eu vou dar mais exemplos sobre sistemas conservativos, depois nós vamos para os sistemas não conservativos. E encerramos a matéria sobre energia. Um abraço a todos, boa terça-feira para vocês, meus queridos, e até quinta-feira. Um bye-bye para todos e boa aula aí para vocês. Vamos ficar com o meu próximo querido colega aí. Tchau, tchau, meus queridões. Abração. Se cuide.